1 Reis 17:8, fala assim: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva, que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, eu peço a você, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele chamou e lhe disse: traze-me também um pouquinho de pão sobre a tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite em uma botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, para que nós possamos comer e depois vamos morrer. Elias lhe disse: não temas, vai e faça o que eu te disse. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui. Depois fará para ti mesma e para o teu filho. Versículo 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e a botija, o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Feche seus olhos. Pai, estamos diante da tua presença, e nós nesse instante queremos pedir que o Senhor Deus conduza a nossa mente para aquilo que o Senhor quer. Eu oro, Pai, para que o Senhor Deus possa falar o coração dos meus irmãos assim como falou comigo. Que o Senhor possa falar o coração deles no nível de entendimento que cada um tem. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deixa eu dar um pano de fundo para você um pouquinho a respeito dessa história. Elias é um cara que ele aparece na Bíblia, um homem que ele começa a confrontar um sistema, e ele é um homem que ele é levantado por Deus como um profeta numa época em que Israel ela estava numa decadência espiritual, numa decadência moral. E quando ele se levanta, ele está diante de um reino, que é o reino do rei Acabe, e o rei Acabe, juntamente com a sua esposa Jezabel, o reinado deles foi marcado por uma idolatria, onde ela mandava matar os profetas de Deus, e sobravam os profetas que comiam na própria mesa dela, que eram os profetas de Baal. Então ela fez muitos cultos a outros deuses, e Elias então, ele se levanta nessa época. Ele é uma figura muito solitária, porém cheia do poder de Deus. Porque Deus não se preocupa muitas vezes com quem está ao nosso redor, no sentido de que se Ele quer fazer algo conosco, nós não precisamos ter padrinhos. Se Deus quer nos levantar, Ele vai nos levantar independente daquilo que você carrega, independente de quem está ao seu redor, mas aquilo que está dentro de você. Então eu vejo que Elias, ele é um cara que nesse capítulo 17, se você vai começar a ler, eu peço que você leia depois em casa todo o capítulo, você vai perceber que Elias, ele se apresenta em um momento em que Deus manda parar a chuva, aonde teria uma seca sobre a terra e não choveria por alguns anos. Então Elias é esse cara que dá ordem aos céus e não choverá mais. Ele profetiza e por um bom tempo não chove. Elias também, ele é conduzido por Deus a um lugar onde tinha um ribeiro, e aquele ribeiro então começa a se secar, e ele fica ali, ele é alimentado por corvos, no período em que ele está lá, em que ele se encontra. Então Elias, ele foi desafiado a se esticar, foi desafiado a se estender um pouco mais para aquilo que Deus queria fazer com ele, um pouco mais à frente, que é no capítulo de número 18, onde Elias, ele vai estar de frente com os profetas de Baal. Então Elias só conseguiu fazer o que ele fez em 1 Reis capítulo 18, porque em 1 Reis capítulo 17, ele tem experiências profundas com Deus. Às vezes nós estamos diante de situações na nossa vida, em que a gente espera que as coisas mudem, ou que a gente possa dar um passo, sendo que lá atrás nós fugimos de alguns processos que Deus nos colocou. Deus, ele nos coloca em alguns momentos da nossa vida, alguns processos para nos treinar, para aquilo que a gente vai viver lá na frente. Às vezes não entendemos, e muitas das vezes nós não entendemos, o porquê que as coisas estão acontecendo. Muitas vezes não é o próprio Deus que nos conduziu para lá, foram decisões e escolhas nossas, mas mesmo assim, o Senhor vai trabalhar em nós, o Senhor vai nos fortalecer, porque Ele sabe o que vai acontecer lá na frente, e é isso que Ele espera de mim e de você, que nós possamos dar os nossos passos em direção àquilo que Ele tem para nós, sem parar no meio do caminho, sem parar no meio das crises, sem parar nos apertos que sofremos, mas diante daquilo que Ele tem, continuar confiando em Deus. Deus sempre vai fazer algo na sua vida, antes de fazer algo através de você. Grave em seu coração,
Deus sempre vai fazer algo na sua vida antes de fazer algo através de você. Às vezes a gente espera que Deus prospere em nossas mãos para que a gente possa abençoar outras pessoas, mas primeiro Ele vai trabalhar algo dentro de você. Deus vai trabalhar algo com você, vai mudar algo em você. Então, agora que a gente conhece um pouquinho mais sobre essa história, eu quero dar uma mergulhada um pouco mais nesse texto. E algumas coisas me chamaram muita atenção. Eu quero falar com você sobre, acho que é 5 pontos ou 4 pontos, eu não me lembro, que eu coloquei aqui nessa mensagem. E o primeiro ponto que eu percebi é que a escassez, ela é uma oportunidade para o milagre. Toda escassez, ela se torna uma oportunidade para o milagre. A escassez, ela não é a mãe do milagre. A mãe do milagre é a crise. A mãe do milagre é a crise, porque todas as vezes que nós estamos em crise, nós vamos entrar para um lugar de mais profunda oração. No lugar de crise, nós buscamos mais a Deus. E não fuja das crises que Deus te coloca. Enfrente elas de frente. Você pode estar enfrentando uma crise emocional, uma crise financeira, uma crise da sua família. Encare ela de frente. Porque a palavra crise vem da palavra crisálida, que é onde a borboleta ela vai se transformar, a lagarta vai se transformar em borboleta. Se uma borboleta, quando ela vai para aquele momento da fase dela em que ela tem que passar de rastejar a voar, se no meio do caminho, a hora que começa todo aquele processo da vida dela, alguém vai lá e ajuda ela, rasga aquela parte que ela está sendo cristalizada, onde ela está vivendo uma crise na vida dela, o momento do casulo, da transformação. Se alguém vai lá e tira, ela não terá força nas suas asas, ela não conseguirá mais voar. Então a nossa vida, as crises que chegam para nós são momentos que nós devemos enfrentar, porque a partir dali nossas asas crescerão. Você vai passar de quem está rastejando para quem vai começar a voar. Então enfrente de frente. Então a crise, ela é a mãe de todos os nossos milagres. Mas existem coisas como a escassez que vão dar oportunidades para que o milagre aconteça. Olha o texto que fala, 1 Reis 17, verso de número 10. Então se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele chamou e disse: traze-me, te peço, uma vasilha com um pouco de água. Essa história fala de uma mulher, a gente já leu ela, uma mulher que estava desesperada, pregando comida para o seu filho e para ela, e na cabeça dela ela pegaria aquela comida e morreria. Então ela está passando por uma fome. Não é só ela que está passando, todas as pessoas daquela cidade. Inclusive fala que havia muitos corpos que estavam jogados já pela cidade, tantas pessoas que haviam morrido pelo nível de fome que estavam vivendo. E ela estava dizendo assim: a gente vai comer agora, mas depois que a gente acabar de comer, a gente vai se juntar a esses corpos aí, e a gente vai morrer também. Só que ela não entende que quando Elias chega para ela, Elias chega dando para ela uma oportunidade. Às vezes as oportunidades que nós temos, nós esperamos que elas sejam na forma com que nós pensamos, do jeito que a gente quer. Às vezes ela está passando por uma necessidade, e o que ela queria era que alguém chegasse para ela e falasse assim: olha, eu tenho comida para você, eu tenho água para você. Mas muitas das vezes Deus faz o contrário. Para Deus saciar a nossa fome, Ele chega para você e vai dizer o seguinte: olha, dá de comer. Mas eu não tenho nada. Então a história dessa mulher, ela começa num momento muito escasso da vida dela. E a prosperidade é resultado de um pensamento e não de uma situação. A prosperidade é resultado de pensamentos e não de uma situação que você está vivendo. Existe uma ideia muito comum que a gente percebe, a gente vê, que parece que os lugares onde nós estamos, eles podem nos dar recursos ou não dar recursos. Certos lugares podem nos sustentar e outros lugares podem não nos sustentar. Porque é um senso comum em relação a isso. Aquilo que todo mundo pensa é: aqui vai me dar sustento e aqui não vai me dar sustento. Então a gente, com os olhos humanos, vamos olhar para isso e pensar nisso. Só que muitas das nossas orações, elas estão baseadas em situações. A gente começa a orar por situações da nossa vida que, por exemplo, minha família não está bem. Senhor, muda a situação da minha casa. Senhor, muda a situação do meu trabalho, me dê mais contratos para fechar. Senhor, muda o meu filho. Senhor, muda. E a gente ora pelas situações, e Deus diz assim: eu não preciso das situações para mudar você. Eu preciso apenas de que você creia na palavra que eu liberei sobre sua vida. Então Deus não está preocupado com situações. Pensamos que a nossa fome será saciada se o ambiente onde estivermos tiver o que a gente precisa. Que a nossa sede será saciada se o ambiente onde a gente estiver vai ter água. Mas Deus não trabalha com isso. Deus trabalha com o sobrenatural.
Deus trabalha com aquilo que está além das nossas forças. Deus não trabalha com aquilo que nós podemos ver. Mas será que vai dar? Será que é isso que Deus tem? Será que será? E os nossos serás nos matam. Deus não precisa mudar o ambiente para suprir nossas necessidades. Ele pode levar você até um lugar que não tenha recursos para prosperar a sua vida lá. Ei, Deus não precisa de nada para fazer o que Ele quer fazer na sua vida, apenas da sua obediência. Nós não podemos limitar o poder de Deus com base naquilo que os nossos olhos conseguem ver. A gente às vezes olha para aquilo que os nossos olhos estão vendo e percebemos aquilo e fala, cara, não vai dar, não vamos conseguir, não vamos avançar. Essa semana, final de semana, sentei à mesa com os irmãos e lembramos de algo que o Senhor fez na nossa vida. Quando a gente veio para cá, eu estava debaixo de uma palavra. O Senhor mandou, primeira coisa, eu sou nascido e criado em Xaxim, e o Senhor me deu uma direção para ir morar em Chapecó. Fui para lá, montei uma empresa, tinha uma empresa de personal. Depois de um tempo, eu dei para o meu irmão essa empresa, briguei com Deus, falei, Deus, o Senhor mandou eu vir para cá, agora tem um negócio, e o Senhor toma, pede de volta, pediu para dar para o meu irmão. E quando eu dei para o meu irmão o negócio, e Deus olhou para mim e falou assim, eu senti, ouvi Deus falar comigo, falou assim, não te trouxe para cá para você ser um empresário, eu trouxe você para cá para me conhecer. Então eu conheci o Senhor profundamente como aqui não havia conhecido. E aí depois de um bom tempo lá, o Senhor chega para mim e fala assim, agora você volta para Xaxim. E eu comecei a buscar, porque eu sou movido por uma palavra de Deus, palavra das Escrituras, uma palavra tem que me dar. E o Senhor me deu uma palavra para voltar para cá, e eu voltei para cá. E debaixo da palavra de Deus eu falei, uau! Por muito tempo eu sabia que eu seria um pastor. Aquilo já estava no meu coração, o Senhor já havia falado, já havia profetizado a respeito disso. Eu tinha convicção interior a respeito disso. E aí eu falei, cara, agora vai. Vou ser pastor de uma igreja. E tudo vai dar certo. Não é assim que funciona. Nós estávamos aqui, tínhamos nosso apartamento em Chapecó, morávamos de aluguel, muitos irmãos já sabem dessa história. E aí a gente começou a perder tudo que a gente tinha, depredar o nosso imóvel lá, não recebíamos recurso lá, pagava aluguel lá, pagava o financiamento lá, pagava aluguel aqui, aquela loucura. E sem recurso, muitas vezes tive que orar para ter o que comer em casa. Porque para o homem ficar sem comer, beleza, mas quando falta para a mulher e para as crianças, o bicho vai se pegar. E a gente em situações em que qualquer pessoa que se chegasse ali e tirasse, a gente foi ajudado por muitas pessoas, mas o negócio foi tão profundo que se alguém viesse lá e tirasse a casquinha do casulo, nós não conseguiríamos estar voando hoje. Foi um processo necessário para a nossa vida. E aí um líder chegou para mim e falou assim, por que você não volta para Chapecó? Por que você não volta para lá? Você está perdendo todos os bens que você tem, tudo aquilo que você construiu, você está perdendo tudo. Eu falei, eu tenho uma palavra, eu não posso. Eu estou debaixo de uma palavra. E coincidentemente, ou surpreendentemente, passou-se alguns dias, alguns meses, minha esposa falou assim, vamos procurar uma casa para a gente se mudar, fazer um financiamento e ir para lá. E aconteceu que a gente começou a ir atrás, e do nada a gente ganhou uma casa. Dinheiro que nós não tínhamos surgiu de lugares que nós não imaginávamos. E nós ganhamos uma casa, hoje temos uma casa paga. Não paga aluguel, gente, não pagar aluguel é maravilhoso. Porque Deus nos deu e eu estava debaixo de uma palavra de Deus. Eu poderia no meio do caminho falar assim, não, vou voltar. Poderia. Falar, pastor Tiago, estou voltando, ele ia abrir a porta e falar, volta aqui. Eu tinha um lugar seguro, mas eu tinha uma palavra para estar aqui. Então se mova pela palavra de Deus sobre sua vida, querido. Se Ele disse que o lugar vai te sustentar, então pode não haver água, comida ou qualquer recurso visível, mas a palavra de Deus por si só é suficiente para te manter de pé. Pode não ter nada ao redor, mas tem a palavra de Deus. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Talvez não seja como os seus olhos imaginam. Se você tem uma palavra de Deus, esqueça as circunstâncias, o ambiente, as estatísticas. Deus não é limitado pelas estatísticas. Deus não é limitado porque se o terreno vai dar, se isso aqui vai comportar, se o terreno é fértil ou não. Deus faz crescer rios no ermo, caminho no deserto. Deus não precisa de nada do que o homem está olhando. Quem está comigo? Glória a Deus. Milagre da multiplicação do azeite da farinha não foi um evento isolado, foi um processo contínuo. Quando você lê o texto, aquela mulher não foi só aquele momento, ela continuou tendo azeite na botija por muitos dias, tendo farinha por muitos dias. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu percebo
porque a mente molda a nossa realidade. Olha como era a mente dessa mulher, 1 Reis 17:12. Porém ele disse, vive o Senhor. Essa palavra aqui, vive o Senhor, é tipo assim, porque ela, olha só, Elias pediu para ela, me dá uma água, você pega uma água para mim, e ela vai buscar água, e quando ela está indo buscar água, ela fala assim, mas assim se puder me traz um pão, e ela está indo assim, eu imagino a cena, né, viagem, e ela indo assim, e ela fala, Deus o livre, homem assim de verdade, porque assim, o que ela fala assim, como vive o Senhor, ela disse, vive o Senhor, ela está dizendo assim, eu não estou mentindo, tá, de verdade, eu não tenho nada para comer, de verdade, não tenho nenhum bolo de pão, não tenho nada, se o senhor não viu, eu estou catando aqui graveto para fazer comida agora, botar fogo, fazer comida para meu filho, para mim, eu e ele comer e morrer. Olha a mentalidade dessa mulher, o versículo continua dizendo assim, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. É a minha última esperança, é o meu último momento. Um dos aspectos mais poderosos dessa passagem é a transformação de mentalidade dessa mulher, porque quando ela se encontra com Elias, ela fala, a gente vai comer e vai morrer, a gente vai agora comer, eu estou aqui preparando, a gente vai comer e vai morrer, não vai, né, é a última esperança dela, o último momento dela. Só que ela ouviu as palavras do profeta, ela ouviu as palavras de Elias, que Elias falou para ela assim, não, você não vai morrer, calma aí, porque Provérbios capítulo 23, verso número 7 fala assim, porque assim como o homem se imagina em sua alma, assim ele, é necessário que você mude seu pensamento a respeito de você e da sua vida. Muitas vezes entramos em circunstâncias e situações, a gente olha pra gente e fala assim, mas eu não vou conseguir, mas pra mim não é isso, eu não vou dar certo nisso. Assim como você se imagina, assim você é. A Bíblia está falando sobre isso. O que você tem imaginado a respeito da sua vida? Você tem imaginado que você, quando entra em alguns ambientes, você não vai dar certo? Não vai dar mesmo. O que a palavra fala em Jó? Quando Jó perde seus filhos, perde sua família, seus bens, as fazendas, a palavra em Jó fala assim, tudo aquilo que eu temia me aconteceu. O que você tem medo que aconteça na sua vida? Talvez aquilo que você está vivendo hoje não é aquilo que você tem medo que aconteça? Qual é a sua mentalidade em relação àquilo? Mas eu tenho medo de perder dinheiro. E por que está perdendo tanto dinheiro, será? Sabe quais são os meus temores? Meu temor é de ter uma Land Rover. Meu temor é de ter um helicóptero. Quais são os seus temores? Porque tudo aquilo que eu temia me aconteceu. Vai que... né? Hein? Como está o seu coração em relação a isso? A viúva, apesar de estar em uma situação de morte iminente, ela teve que mudar a forma de pensar. Quando Elias chega para ela e fala assim, olha só, vai fazer o bolo lá. Ela teve que mudar a mentalidade. Antes do milagre se manifestar externamente, ele começa a acontecer dentro de você. Antes do milagre acontecer fora, ele acontece dentro primeiro. E primeiro é dentro, porque é pela fé. Primeiro é dentro, querido, porque é pela fé. Às vezes nós não estamos vendo o câncer ser curado, não estamos vendo a família ser transformada, não estou vendo as coisas acontecer, o recurso chegar, mas primeiro tem que mudar dentro. Primeiro muda a mentalidade, muda a forma de pensar, e a partir daí as coisas começam a se manifestar fora. É como um oleiro que está fazendo um vaso de barro. Quando a gente olha para o vaso de barro na mão do oleiro sendo feito, o que a gente vê? Um barro tomando forma, mas ele já está na mente do oleiro. O oleiro já sabe o que vai fazer, ele tem noção do que ele está fazendo, porque ele já imaginou aquilo. A nossa vida, muitas vezes, a gente começa a fazer as coisas para ver no que vai dar. Eu entro em relacionamento para ver no que vai dar. Eu entro na igreja para ver no que vai dar. Eu vou num trabalho para ver no que vai dar. Não, você tem que entrar com a mentalidade que vai dar certo, que você vai crescer, que você vai prosperar, que o relacionamento não vai falir dessa vez, que dessa vez as coisas vão acontecer na sua vida, que a sua empresa vai prosperar. Não, vou fazer esse negócio para ver se vai dar. Não, ela vai dar. Sexta-feira eu pedi para o Edson, acho que foi sexta, como é que foi a viagem? Foi boa como foi para dias de chuva. Foi bom? Não. Mas eu preciso declarar o tempo inteiro que, meu Deus, e chuva e a desgraça. Não foi bom, não foi. Mas foi bom como poderia ser para o dia de chuva. Agora na próxima semana vai ser melhor, porque vai ter sol.
Entende? Então como é a sua mentalidade? Como que você está olhando para aquilo? Quanto mais se olhar pensando que não vai dar, não vai dar. Entre com o pensamento. Charles Spurgeon fala o seguinte: uma fé pequena levará o homem até o céu, mas uma grande fé trará o céu para a terra. Ei, se você tem uma fé pequena, glória a Deus, você só está salvo. Mas se você tem uma grande fé, você vai atrair o céu para a terra, aquilo que os céus estão dizendo. Ei, tudo na nossa vida já foi escrito, você não escreve mais nada. Você tem que trazer à existência o que os céus já falaram a respeito de você. Você querer escrever sobre as linhas de Deus, você vai só se confundir, amado. Deus já fez, Ele já escreveu. Você tem que buscar num nível de intimidade, entrar na presença de Deus e falar: Deus, o que você quer para mim para esses dias? Qual é o desejo do Senhor para mim? O que o Senhor quer que eu faça? Para onde quer que eu ande? É trazer à existência aquilo que os céus já falaram, queridos. Romanos 12:2 fala o quê? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muda nosso pensamento, muda a mentalidade. Entre no seu trabalho com a mentalidade diferente. Tem o Satanás do teu chefe lá. Pode ser sabe, você vai entrar lá e você vai entrar com a mentalidade mudada, transformada, liberando palavras de vida, falando para ele assim, sabe aquele gerente que te enche o saco? Você vai orar pela vida dele para que ele prospere tanto, que ele, sabe, que o chefe pegue ele e coloque no outro cargo, para você subir depois. Então, abençoa, cara. Ore, pense diferente, não pense da mesma maneira. Isso mostra que a verdadeira transformação começa em nossos pensamentos. Terceiro ponto, obediência e fé caminham juntas. 1 Reis 17:13 fala assim: e Elias disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-me aqui, depois fará para ti e para o teu filho. Parece que Elias tem problema. Elias olha para aquela mulher, passando fome, necessidade, com os gambitos de fora, magrinha, morrendo de fome. Ele olha para aquela mulher, ele fala assim: ô moça, pega uma água lá para mim, e também traz um pão para mim. Parece que é irracional, cara. A gente olha para a vida de Elias e acha que ele é irracional. Ele pediu primeiro a comida para ele, diz assim: ó, primeiro faz para mim, se sobrar faz para vocês. Ei, quando Deus dá uma direção, amado, não importa, você tem que ouvir a voz de Deus. Talvez muitos de nós iam se deparar com aquela situação e iam ser comovidos. Deus falou para você: vai lá. Olha o que Deus falou para Elias: vai até aquele lugar, porque lá uma viúva vai te sustentar. Cara, se Deus falar isso comigo, qual que é o pensamento que eu tenho? Não, cara, o pensamento, Deus falou comigo aqui, eu não cheguei lá em Sarepta. Deus falou comigo aqui, eu vou daqui pensando, cara, é uma mansão, velho. Se Deus falou que vai me sustentar bem. Vou chegar lá, vai ter comida na mesa, sabe? Vai ter mordomo para me levar, eu vou estar cuidado, uma cama bonitinha. Ou só eu que penso assim? Ei, Deus falou para ele: vai que alguém vai te sustentar. E ele sai, vai naquela direção, e quando chega lá tem uma mulher buscando graveto. Nem força para cortar lenha ela tinha, porque ela estava procurando graveto para fazer fogo, para fazer um bolo. E aí aquele cara olha para ela e fala assim: ei, pega uma água para mim, moça. Dona Maria, vai lá pegar uma água para mim. E ela vai do nada e fala assim: ô, Dona Maria, volta aqui, traz um pão também quando você for lá. E ela fala: ah, meu filho. E assim, traz para mim primeiro e depois para vocês. Se sobrar do que eu comer, vocês comem também, senão você morre. E tá tudo bem, que você já ia fazer isso mesmo. E ele vai, cara, e ela faz isso. A questão do milagre não está em fazer a comida apenas, mas em fazer primeiro para Deus. O profeta naquela hora representa a Deus. Então não está em você fazer as coisas para Deus. Deus não está preocupado com aquilo que você faz para Deus. Deus está ansiado por aquilo que você faz primeiro para Ele. Muitas vezes a gente vai dizer assim: ah, se der tempo eu faço. Ah, se der tempo eu sirvo na igreja. Se der tempo eu sirvo meu irmão. Ah, se der tempo, se eu conseguir eu vou lá e faço. Se me sobrar tempo eu vou e ajudo. Se eu não tiver mais nada para fazer, aí eu vou na igreja. Se não tiver mais nada para fazer, eu vou ajudar as pessoas. Se não tiver mais nada para fazer com aquilo que eu tenho, com o recurso que eu tenho, aí eu dou. Se sobrar, eu dou para Deus. Não, Deus não quer isso aí.
Deus não precisa de dinheiro, amado. A igreja não precisa de dinheiro. Deus precisa do seu coração. O Senhor, Ele quer o seu coração. E o seu coração mostra o que está em primeiro lugar. Deus está acima de uma lista. Mas você olha e vai dizer assim: ei, isso vai primeiro para Deus. Isso sai primeiro de mim para Deus. O que eu faço é primeiro para Deus. A diferença daqueles que vivem os milagres, daqueles que apenas observam, são aqueles que fazem primeiro para Deus. Talvez naquele lugar muitas pessoas podiam fazer para Deus, mas Deus falou para aquela mulher: faça primeiro para mim. Mesmo em meio à necessidade, aquela viúva obedeceu, mostrando fé verdadeira naquilo que ela acreditava. Por isso não adianta apenas você dizer que você acredita se você não faz primeiro. Fé não é você dizer se eu acredito em Deus, fé é com obras. Tiago 2,26 fala assim: assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Como está a sua fé? A obediência é o solo fértil onde o milagre pode florescer. Ei, a obediência é um solo fértil onde o milagre pode florescer. Você precisa de milagres na sua vida? Obedeça. Obedeça a palavra, seja fiel ao Senhor. Quarto ponto: milagres não dependem de circunstâncias. 17, 8 ao 10. Veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta de Sidom, habita ali, eis que ordenei uma mulher viúva que vai te sustentar. Então se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, viu ali uma mulher viúva apanhando lenha, e chamou, disse: traz-me um pouco de água. A circunstância que ela estava vivendo, da situação que ela estava passando, Deus falou para aquele homem: vai até lá que ela vai te sustentar. A grande lição aqui é que o poder de Deus não é limitado às circunstâncias. Ei, Deus não está limitado com aquilo que Ele tem, com aquilo que você tem nas mãos. Lembra dos 5 pães e 2 peixes? Jesus, Ele chega numa hora em que Ele tinha pregado para uma multidão, e no meio daquela pregação Ele se preocupa com as pessoas e fala assim: nós temos que dar o que comer para eles. Os discípulos chegam, eles estão cansados, e Jesus olha para os discípulos assim como Ele olha para nós e fala assim: deem vocês a eles o que comer. E aí alguém sai no meio e aparece lá então um menino com 5 pães e 2 peixes. Quando aquele menino aparece com 5 pães e 2 peixes, um dos discípulos de Jesus fala assim: o que é isso para tanta gente? Ei, o que é 5 pão e 2 peixes para 5.000 homens? Jesus olha para aquilo, Ele fala assim: para Deus nada é impossível, querido. Ei, vou dar graças a Deus e todos comerão. E quando Ele dá graças, aquilo é multiplicado. Todos comeram, homens, mulheres e crianças, mais de 15.000 pessoas se alimentaram com aquilo, e sobrou 12 cestos cheios de pão e peixe. Ei, será que o que está impedindo o seu crescimento não é esses 5 pães e 2 peixes que você tem na mão? Quais são os seus talentos? Talvez você tenha talento para música e está enterrando, não querendo fazer parte do louvor. Talvez você tenha talento para cuidar de crianças e você não está fazendo isso. Talvez você tenha talento para dança, não está fazendo isso. Talvez você tenha talento para evangelizar e você não está fazendo isso. Talento para ouvir alguém e você não está fazendo isso. Talvez você está enterrando os 5 pães que você tem nas mãos. Ei, mas é tão pouco, é só isso. Ei, nas mãos do Senhor não existe pouco. Ele multiplica, Ele transporta isso a algo sobrenatural, a algo muito maior. Filipenses 4,19 fala assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Ei, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Ei, amado, o Senhor está sustentando a nossa vida. É Ele que nos sustenta, não é o seu trabalho, querido. Ele deu o trabalho para você, se Ele quer, Ele tira. É Ele que deu a vida, se Ele quer, Ele tira. O Senhor me deu, o Senhor pode me tirar. Nu eu vim, nu vou voltar, do pó eu vim, do pó eu vim, ao pó vou voltar. Nada tenho. Não fique apegado a nada dessa terra, querido. Não se apegue a nada daqui. Nós somos extraterrestres. Nós somos ETs. A Bíblia fala que nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo, nós somos de outro mundo, cara. Você está passeando por aqui, você está fazendo umas férias aqui. Alguns 80, 90, 70 anos e ponto. E a eternidade não tem fim. E nós estamos preocupados com o que estamos fazendo aqui, com o que estamos guardando aqui, acumulando aqui, sendo que todas as riquezas é dele. A gente é só o Alfred do Batman. A gente está só administrando tudo que é do Senhor. A gente é só um mordomo das coisas de Deus.
Por isso cuide com tudo que você tem com excelência, mas não se apegue, porque não é seu, é do Senhor. Quem está comigo? E para terminar, vou pedir para o louvor subir aí. Louvor não, tá só o Fê, né? E o abençoado. Ui, poderoso, hein? Aleluia. Glória a Deus. Dupla sertaneja. Felipe e Pedro. Pedro e Felipe. Olá. Mas avisa o Marcelo, tem uma dupla sertaneja agora na igreja. Pedro e Felipe. Glória a Deus. O poder da palavra. O último ponto. A verdadeira fonte do milagre da história de Elias com a viúva não está na multiplicação do azeite, mas na confiança da palavra que ela ouviu. Ela disse, vá e faça. Ele disse, vá e faça primeiro para mim, depois para você. E ela foi e fez conforme o profeta havia falado. E a partir daquele momento, não acabou mais. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha na panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Não vai faltar, não vai acabar. Se o Senhor falou, não vai faltar. Ei, entenda uma coisa, a panela não aumentou, a botija não aumentou. A panela de arroz podia ser aquela, sabe, desse tamanho. Não aumentou a panela continua a mesma, mas não acabou o suprimento. Ei, talvez você está olhando para sua vida e diz assim, mas o Senhor vai ter que fazer, vai ter que ampliar, e Deus está dizendo, vou fazer com isso que eu tenho. É nisso que eu vou multiplicar, porque senão não é milagre. Se eu tiver que aumentar o tamanho da panela, não é milagre, só vai aumentar. Ele disse, não, é nessa panelinha que eu vou fazer o milagre. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei o que você tem vivido, mas talvez você está dizendo assim, Senhor, muda isso ou muda aquilo. Ele vai dizer, não, eu vou fazer com o que você tem na mão, vou fazer com o que você tem, com aquilo que você está carregando. É isso que eu vou fazer, eu não preciso de mais nada, é o que você tem nas mãos. Ele não vai aumentar, ele não aumentou o tamanho do litro para que tivesse mais água, mais azeite. O litro continuou o mesmo, toda vez que ela derramava, continuava a descer. Você não está entendendo. Ei, é a palavra de Deus. A palavra liberada nunca volta vazia. Todas as coisas foram formadas pela palavra. A Bíblia fala em Gênesis que todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus. A palavra de Deus. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, faça as coisas. Tudo foi feito pela palavra. E quais palavras você tem ouvido de Deus? Quais palavras você tem liberado? Ei, o milagre do Senhor é um milagre contínuo de uma palavra liberada. Não é para um dia, não é para uma hora, é para uma vida. Olha que interessante, cara. Deus pode transformar o pouco que temos, sem recursos materiais, sem fé, sem forças emocionais, pelo simples fato de confiar na palavra dele. Às vezes você nem tem fé o suficiente, cara. Quem já se pegou nessa situação? Já assim, mas não vai mudar, não vai dar para construir mesmo. Não vai nem passar o financiamento. Não vai dar. Esse casamento não parece que não melhora. Não vai dar mais, não tem mais esperança. Talvez até a fé comece a enfraquecer. Mas do nada Deus muda tudo. Do nada Deus pega e Deus transforma e Deus faz algo totalmente novo. Muda por completo. É só ouvir a palavra. E aqui quando a gente fala sobre palavra, tem duas palavras. A palavra grega é a palavra, tem dois termos que é o logos. Logos refere-se à palavra eterna e imutável de Deus. Quando a gente vai ver lá em João, falando sobre o logos, falando sobre palavra, diz assim que Jesus era o verbo, a palavra de Deus. Esse logos, que é a palavra, é imutável. É uma palavra que está nas escrituras e que não mexe mais. No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Todas as coisas que foram feitas, foi feito pelo meio da palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Ele é o verbo de Deus. Só que também nós temos uma outra palavra, que é a palavra rema. A palavra rema é uma palavra para a sua vida. Você precisa buscar uma palavra rema para a sua vida. Você precisa buscar uma palavra de Deus para você. Tem uma palavra que é para todos nós. Nós temos uma rema para essa igreja esse ano, que é o quê? O ano da colheita. A palavra rema para essa igreja. Muitos já têm colhido. Muitos já têm colhido. Em várias áreas da sua vida. Só que você precisa buscar uma palavra rema para a sua vida, querido. Você não é como todo mundo. Você precisa buscar uma palavra rema para você.
Isaías 55:11 fala assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu enviei. A palavra de Deus não voltará vazia. Fique de pé comigo, querido. Essa história de Elias, ela nos ensina muitas verdades, mas mais do que isso, eu quero desafiar você a começar a buscar de Deus uma palavra rema para você. O ano não acabou. Ei, o ano não acabou. Talvez alguém está falando, mas falta 2 meses. 2 meses para acabar o ano. 3 meses para acabar o ano. Já estamos no fim do ano, mas Deus pode fazer algo agora, algo amanhã, até às 11h59 de 2024, de dezembro de 2024, Ele pode fazer. Deus não está preso ao tempo, querido.